dizia, em outras palavras. Você vai entrar, você pode até falar com o protestante, ele vai dizer, você vai entrar no céu, mas não é porque você é santo, é porque o Pai olha para você e olhando para você, ele vê Cristo. Ele vê a santidade de Cristo, que como uma capa foi posta sobre você. A carta aos Hebreus, se eu não me engano, diz assim, sem santidade não se pode entrar no céu, porque sem a santidade é impossível ver a Deus. Jesus, Mateus capítulo 5, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, se eu não me engano, diz assim, né? Estes são aqueles que estão vestidos com linho. O linho puro. Aí o que é o linho puro? Aí ele diz, as obras de justiça e de santidade dos santos. Né? Deixa eu ver aqui. Lutero baseava-se especialmente em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim, porque nele se revela a justiça, né, no Evangelho e em Cristo, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Está escrito, é verdade, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Aí está escrito por quê? Porque isso é uma citação lá de Abacuque capítulo 2, versículo 4, que diz, eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra. Então veja, o que não tem a alma íntegra sucumbirá. Aí ele diz, mas o justo vive por sua fidelidade. Não é simplesmente pela fé, mas é pela fidelidade. Fidelidade à fé, fidelidade a Jesus. E na carta aos Gálatas, capítulo 3, que foi uma das que Martim Lutero usou também, Gálatas capítulo 3, versículo 11, ele diz, que ninguém é justificado pela lei. E aqui era a lei de Moisés. Aquilo que os adventistas do sétimo dia dizem. Você tem que seguir o sábado, o sábado, o sábado, o sábado. Adventista do sétimo dia, ou seja, advento, aquele que vem, Jesus que vem, adventistas, aqueles que esperam a volta de Cristo, do sétimo dia, que dia? O dia sabático, o repouso sabático, né? Então, que ninguém é justificado pela lei perante Deus, é evidente, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então Lutero colocou, o justo viverá pela fé. E se você assistiu o filme, principalmente um que a gente vai botar um videozinho aqui, eu não sei nem quanto tempo eu tenho mais, que hora é essa, que hora é? Porque senão eu posso falar demais e a gente não sair daqui. Oi? 9 horas. É 9 horas, a gente termina que horas? 9h40. Pronto, beleza. Então daqui a pouco a gente termina. Tem um videozinho que a gente vai colocar daqui a pouco, que está em preto e branco. Lutero, quando ele começa a ler a Sagrada Escritura, aí ele vai lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz, o justo viverá da fé. Ou o justo viverá, como está aqui, né? O justo viverá pela fé. Aí Lutero vai lá e escreve lá em latim, sola. Entendeu? Ele lê o versículo, o justo viverá pela fé. Aí ele coloca, o justo viverá, o justo viverá sola fé. Somente da fé. O justo viverá somente da fé. Ou o justo viverá somente pela fé. E aí está os 5 solas de Lutero, que a gente não vai entrar porque não dá tempo, né? São Tiago, capítulo 2, versículo 24, eu vou ler aqui, eu acho que eu marquei, né? São Tiago, capítulo 2, versículo 4, é o único versículo bíblico que fala somente a fé. É o único, mas porém não é numa questão positiva. Não está dizendo, afirmando que o homem viverá somente da fé. Repete aí, Denis, repete. O livro. São Tiago, capítulo 2, versículo 24, é o único versículo bíblico que tem essa expressão, somente a fé. Mas não é uma questão positiva para dizer que o homem viverá somente da fé. Pelo contrário, ela é uma questão negativa. Veja o que diz São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vês que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vê que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé.
Então eu não vou explicar isso aqui, né, porque senão iria passar muito tempo, mas você lê em casa aí, São Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26, e ele vai dar o exemplo de Abraão, o pai da fé, e de Raabe, a prostituta, ambos que foram salvos, acreditaram, mas Abraão, que acreditou que deveria sacrificar Isaac, se não saísse para sacrificar, não seria tido amigo de Deus. E Raabe, a prostituta, que acreditou nos espiões que foram enviados por Josué, mas que se não os acolhesse em sua casa, não teria sido salva nem ela, nem a sua família. Então é dois exemplos que São Tiago coloca, né? Dois exemplos aqui de São Tiago. Continuando, tal doutrina, né, essa doutrina de Lutero, somente a fé, tal doutrina passou a ser o evangelho de Lutero. Implicava autêntica revolução dentro do cristianismo. Lutero havia de lhe associar outras teses, a saber, a rejeição dos sacramentos, então ele negou os sacramentos, né, dos sacramentos ministerial, do sacrifício da missa, da hierarquia, enfim, de tudo aquilo que fazia a vida da Igreja Católica. Então Lutero pensou, os sacramentos, como por exemplo, a missa, aquilo ali é uma obra humana. É uma obra humana. Então é obra, não tem valor. O sacramento da confissão, ali existe uma obra humana, não tem valor. Tudo aquilo que existia, uma ação do homem, respondendo ou fazendo com que a graça de Deus, por meio dos ministros da igreja, efetuasse, porque a salvação da Igreja Católica, ela consiste, a economia da salvação, ela consiste dentro da economia sacramental. No meu canal eu tenho alguns vídeos falando sobre os sacramentos da igreja. Eu chamo essa série de vídeos como economia sacramental, ou seja, a salvação que Jesus Cristo nos deu, ela é dada por meio da igreja e por meio dos sacramentos. Fora isso, não tem jeito. É por isso que a igreja diz que fora da igreja não há salvação. Porque sem os sacramentos não tem como ser salvo.